Bom, ficou claro para nós uma coisa importante. Para qualquer coisa que vamos fazer, a dependência do Espírito Santo é a evidência de que realmente estamos no caminho certo. A direção é Ele que dá. Agora, a busca pelo batismo tem sido muito pouco divulgada, embora muitas vezes nós falamos aqui, porque entrou uma nova teologia que fala que assim que a pessoa aceita Jesus, já é batizado, porque é selado pelo Espírito Santo. O selo com o Espírito Santo, na verdade, inclusive tem até louvor que a gente canta que fala, foi selado com o batismo. O batismo não é o selo. O selo é quando a pessoa aceita Jesus, ele já está endereçado. Por que o selo, quando o selo carimba uma carta, porque já tem um destino para ela ir. Então, quando nós aceitamos Jesus, imediatamente o Espírito Santo vem habitar em nós. Então, somos selados. Agora, o revestimento de poder é uma busca de fé. E cada crente em Jesus, você pode ver os 12 discípulos que estavam ali, eles já tinham o Espírito Santo, mas eles não tinham sido ativados. Ele não estava ainda como um dinamite, um dunamis, algo que projeta isso como uma explosão. Então, o que você pode entender disso? Você aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo. Agora você precisa buscar o revestimento, que é o batismo no Espírito Santo. E você pode ver que falam que falavam em línguas. Isso é, para qualquer um que recebe o batismo no Espírito Santo, ele só vai ter a plena convicção na mente dele quando ele fala línguas. Agora pode ser uma língua de homens, mas pode ser uma língua celestial, uma língua que ninguém entende. E essa língua é que todos os que eu já vi batizados com o Espírito Santo falam. E não necessariamente uma língua de homens. Porque alguns também já aprendem que é só língua de homens, não tem esse negócio de língua de anjos. Bom, pode não ter língua de anjos, mas tem língua celestial. O que é isso? É o nosso espírito falando com Deus. E por que há a questão da variedade de línguas? Porque são dons que Deus dá. E é só buscar. É pela fé, porque o mais importante já está concluído, é a salvação da nossa alma. Mas você pode ver os discípulos e todos aqueles que ainda não tinham recebido esse revestimento, porque aqueles 12 já tinham o Espírito Santo. Até eu me lembrei quando a gente foi pescar com o André lá, ele tem a gente tem, né, aquelas pastinhas verdinhas, aquele negócio que quando você está ali, é um cremezinho que está dentro de uma cápsula. Você põe ali na linha e depois você quebra, aí acende. Então estava lá o conteúdo, toda a energia estava ali, mas precisava ser ativada. Você entende? Então você já tem o Espírito Santo. O que você precisa é buscar o revestimento, aquilo que vem sobre você de uma forma tal que você jorra, que a Bíblia diz que do nosso interior fluiria rios de água viva. E é isso que nos impulsiona a pregar, a falar, porque veja, eu tenho certeza que muitos de vocês, de nós também, queremos pregar o Evangelho, nós queremos falar para as pessoas, mas é tão difícil às vezes, é tão complicado, porque ficamos embaralhados na nossa mente. É porque está faltando exatamente o que ele falou, esse enchimento, porque quem dá essa ousadia, quem dá esse impulso, é o Espírito Santo revestido em nós. Isso é, ele tendo plena liberdade de usar nossa vida, nossa voz, nosso conhecimento que temos de Cristo, para falar dele, falar de Jesus. E como disse Paulo, e esse crucificado, isso é, não pregar outra coisa, não procurar mostrar conhecimento. As pessoas têm muito mais conhecimento que nós. Inclusive, se você quer saber, o diabo conhece mais a Bíblia que você e eu. A questão não é conhecer, a questão é viver. A questão é ser, não estar. Nós muitas vezes estamos crentes, mas não somos. E para ser, precisa viver. E para viver, precisa ter contato, essa experiência pessoal que cada um tem que ter pessoalmente. Não adianta você viver a experiência dos outros. Nós não queremos que você, igreja do Senhor,
fique contando a experiência dos outros, milagres dos outros. Nós queremos que você viva o milagre, que aconteça na sua vida, que você seja uma pessoa que tenha o testemunho pessoal. Eu tive um encontro pessoal com Jesus, eu fui revestido do poder do Espírito Santo, eu tenho essa vontade, essa coisa, essa chama que arde dentro de mim. Eu quero falar de Jesus, eu quero pregar o Evangelho, eu quero ganhar almas para Jesus. Para isso, a gente vai buscar esse poder, esse revestimento, que aí você vai ser cheio, ousado. Olha Pedro antes, olha Pedro depois. Antes, chegou a negar Jesus de medo. Depois, preso, solto no outro dia, ameaçado, ele disse: importa obedecer a Deus e não aos homens. Ele tomou assim uma ousadia, porque ele sabia agora que a unção e o poder estava na vida dele, e que era o Espírito Santo que estava fazendo isso. Então nós vemos a preparação de todos os irmãos aqui. A maioria aqui já fez ou está fazendo o ETAD, estudando teologia. Mas o conhecimento, amados, ele tem que ser ativado. E só quem ativa esse conhecimento para ser produtivo é o Espírito Santo. E a nossa luz vai brilhar. E esse brilho, ele vem no poder e na unção do Espírito Santo. Nós vamos amar. Veja que Paulo, ele saiu falando, mas ele percebeu. Por exemplo, Apolo, ele tinha uma unção. Apolo tinha o Espírito Santo já, mas ele não conhecia essa manifestação. Ele precisava ser ensinado. E aí os discípulos que tinham sido ensinados, isso aí, Paulo vai dizer na próxima lição: eu plantei e Apolo regou. Você entendeu? Então ele, como disse na lição aqui, ele não desfez nem de João Batista e também não desfez de Apolo. Mas ele planta, Apolo começa a regar, mas ele precisava agora a explosão, ser ativado, esse poder que está dentro de nós. Sabe aquela coisa como você diz? Você não sabe o poder que você tem. A gente fala assim: se o elefante soubesse a força que ele tem, ele não deixava o homem dominar ele. A mesma coisa é o cavalo, né? Se ele soubesse a força que ele tem, o homem não domava ele. Mas é que muitas vezes nós queremos fazer, mas vemos as barreiras, a dificuldade, como foi falado, sem o Espírito Santo. Vai ser algo bonito, verdade, vai convencer, mas não converte. O que converte é o Espírito Santo, que vai lá convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E leva ele a entender que ele precisa de uma ajuda para sair dessa situação que ele está, precisa de um Salvador. E esse Salvador é apresentado, que é Jesus Cristo e esse crucificado. E aí então, a pessoa crendo nisso, o próprio Jesus Cristo, que João dizia, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus veio, derrama agora sobre os discípulos o Espírito Santo, mas o revestimento veio no dia de Pentecostes e dali começou a se espalhar. Quando disse os 12 ainda não tinham o Espírito Santo, eles não tinham esse revestimento, porque ninguém crê em Jesus se não for pelo Espírito Santo. Amém? Então, essa é somente para tirar uma dúvida. Agora, você precisa crer e ser salvo para ter o Espírito Santo. Depois você precisa buscar esse revestimento. E não desista. Olha, tem gente que foi batizado já dentro do carro, dormindo, acorda falando em línguas. Outro foi batizado, o meu pai foi batizado vindo de bicicleta. Ele andava de bicicleta do trabalho para casa, e um dia a gente estava em casa e ele já entrou falando línguas e não conseguia falar. Ele chorava e queria conversar, mas só abria a boca e só saía línguas. E demorou umas 2 horas para ele conseguir falar na linguagem natural. E eu já tenho visto muitos testemunhos de pessoas assim, que dormindo falam em línguas, e acorda falando em línguas. Outros têm experiência dentro da fábrica, na rua, e não importa o lugar. A hora que você está buscando esse poder, esse revestimento, a qualquer momento pode acontecer. E porque sem ele,
a gente fica muito, sabe, muito no formal. A gente fica muito formal, muito assim, razão, racional, tem que, né? Quando você recebe o poder do Espírito Santo, tudo isso é como Paulo falou, ó, esqueci de tudo aquilo, de todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu tinha de erudição, acabou. Agora o negócio é poder do Espírito Santo. E para isso não precisa ser doutor, nem ter anel. Só precisa ser realmente, como diz, a simplicidade da palavra. O que é simplicidade? É buscar as coisas que são as mais simples, mas as mais objetivas para a salvação de almas. Ser cheio do Espírito Santo. Por isso que nosso tema, quando Jesus voltar, isso vai acabar. Porque a gente não precisa mais. Mas até Jesus voltar, nós vamos sempre falar, enchei-vos do Espírito. Porque essa é a razão da igreja crescer. Então, se a igreja não cresce, está faltando liberdade para ele trabalhar e busca desse poder, dessa unção que Deus deixou à disposição de toda a igreja, de todo crente, desde criança. Eu vi na minha época muitas crianças serem batizadas do Espírito Santo em cultos. Elas mesmas faziam os cultos dela e começavam a pregar a palavra e depois começavam a falar, daqui a pouco começavam a orar e daqui a pouco começava aquela emoção, aquela coisa, e vinha as línguas estranhas. Então é só começar, pedir com fé. Porque você pode pensar, mas é mais para as pessoas. Bom, a Bíblia não diz para quem se tem que ser isso ou aquilo, tem que ser crente em Jesus, só isso. Você aceitou Jesus como Salvador? Então está à disposição. Agora, para receber esse revestimento, precisa buscar e ter fé. Acreditar que isso é verdade. Porque muitos que não acreditam têm dificuldade. A não ser que comece a orar bastante, e ler a Bíblia e jejuar, aí o ego vai baixando e o Espírito vai, né, crescendo, aí o Espírito Santo tem liberdade para fazer essa obra. Então não se contente em não ser batizado, não se contente em não ter dons. Se você está na igreja, se você quer servir ao Senhor, então fale, eu quero isso, Senhor. Se está à disposição, eu vou buscar. E não vou desistir até receber. E uma hora, quando você menos esperar, você vai ser revestido desse poder. Que já está em nós. Mas precisa ser... E outra, depois disso, não é só revestir, é continuar revestindo. É igual aqui, não é encher-vos somente, é enchendo-vos também. A cada dia buscar o Senhor. Amém? Amém? Então Deus abençoe, que essa lição fique gravada no nosso coração, que toda a igreja, ela precisa dessa unção do Espírito para evangelizar. E que cada um de nós tem essa função de evangelizar, que foi dada a cada um de nós. Lembra? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E sinais que vão seguir você, independente da sua formação, ou também da sua... você é membro, você é obreiro, você é pastor, você é evangelista, você é presbítero, não importa. Você sendo um crente em Jesus, você já tem um sacerdócio sobre a sua vida, que é de Cristo. Amém? Deus abençoe. Vamos fazer a oração? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, pelo aprendizado desse momento tão importante que é essa revelação desse poder do Espírito Santo em nossa vida, das línguas estranhas que podemos falar, essas línguas, Senhor, que nós muitas vezes não entendemos, muitas vezes nem sabemos, como a tua palavra diz, o teu servo falou, que a nossa mente fica infrutífera, mas o nosso espírito ora bem. Então, Senhor, que seja assim a nossa vida, que nós possamos sempre estar com essa comunhão íntima contigo, esse relacionamento pessoal, que nós possamos perder, Senhor, todo o embaraço ou também a vergonha de falar e de se expressar e de glorificar o teu nome. Ó Deus querido, que o teu Espírito Santo tenha liberdade na tua igreja, que ele tenha liberdade em nossa vida, que ele possa atuar como ele quer, pois é ele que sabe, é ele que faz. Então, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nos dê
aleluia, a alegria de ver a tua igreja sendo revestida, sendo batizado no Espírito Santo, falando em línguas, profetizando, aleluia, sinais e maravilhas acontecendo, para que o teu evangelho seja anunciado com ousadia, para que nós possamos ganhar almas e tirar essas almas das redes do inimigo, Senhor, desembaraçá-las deste mundo e trazê-las para a verdade da tua palavra. Mas para isso precisamos estar vivendo, meu Deus, esse poder, essa unção, e por isso enche a tua igreja, renova, que possamos, ó Deus, ser renovados, revestidos, cheios do teu Espírito Santo, no nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe.